Bem-vindos a mais uma aula do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Lair, professor da Escola Cristino Cabral, da Diretoria de Ensino de Bauru. E hoje eu vou ministrar para vocês uma aula de História destinada à segunda série do ensino médio. Pessoal, a aula de hoje é sobre o conteúdo de Iluminismo. E as habilidades previstas nessa aula, assim como o conteúdo, fazem parte do currículo do Estado de São Paulo. Eu vou passar agora para vocês as habilidades e o objetivo da aula de hoje. Nossas habilidades são associar as manifestações do ideário político contemporâneo às influências históricas, compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente e do passado, de forma a favorecer a atuação consciente e o comportamento ético do indivíduo na sociedade. E o nosso objetivo é identificar as ideias surgidas no século XVIII, no contexto iluminista, e as suas heranças no mundo contemporâneo. Lembrando, pessoal, a história é feita de rupturas e permanências, ou seja, de mudanças e continuidades. Hoje nós vamos analisar o que nós temos no nosso mundo de herança do século XVIII, do pensamento iluminista, tanto no campo da filosofia como no campo da economia, assim como a política. Pessoal, é importante nós, antes de começarmos a aula, pensarmos sobre o nosso país, o nosso sistema político, como ele funciona, qual é a estrutura política que nós estamos envolvidos, como as leis são feitas, como elas são aplicadas e como nossa economia funciona, como ela se estrutura aí no nosso dia a dia. O iluminismo, pessoal, é um movimento intelectual, filosófico, científico, econômico, de uso do intelecto, da razão, do pensamento crítico, surgido no século XVIII, principalmente na França. Porém, pessoal, não exclusivamente na França. O iluminismo ele se alastra na Europa Ocidental, tendo a sua raizinha ali na Inglaterra, tá? E esse movimento ele vai estabelecer críticas ao que é chamado de antigo regime, que era o sistema político vigente na época, que era considerado como um sistema político atrasado, um sistema político obscuro, por isso o nome iluminismo, que seriam as luzes que viriam aí se contrapor a um período de trevas, de obscurantismo, um período aí onde você tivesse características que mantivessem a humanidade em um atraso. O iluminismo, pessoal, coloca em evidência o uso da razão, do pensamento crítico e também de uma verdade científica. Eles buscavam na ciência a explicação para tudo, onde todas as coisas que acontecem no mundo, sejam coisas ligadas à natureza, sistemas políticos, tudo aquilo que acontece tem uma explicação científica. E também, pessoal, o iluminismo é uma defesa das liberdades. Por que liberdades? Por que no plural e não liberdade no singular? Porque as liberdades defendidas pelos iluministas são várias liberdades, como liberdade de religião, liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de ação e associação, liberdade comercial e também os direitos individuais. O contexto histórico em que o iluminismo está inserido, pessoal, é o contexto histórico do século XVIII. Nós temos aí a formação do capitalismo na sua primeira fase, capitalismo conhecido como capitalismo comercial. Ah, professor, mas o capitalismo comercial ele não começa no século XV, quando termina o feudalismo? Sim, pessoal, porém, as transformações históricas, elas não são como o estalar de dedo do Thanos. Elas não acontecem assim, num passe de mágica, de uma hora para outra. Elas levam tempo, são processos demorados, processos longos. Por exemplo, no século XVIII, nós temos a Inglaterra começando a Revolução Industrial. Mas nós temos a França, que é o foco do pensamento iluminista, ainda com características de um trabalho agrário,
de um sistema feudal que deixou marcas profundas na sociedade que não tinham se transformado completamente. Por isso nós falamos que no século XVIII o capitalismo, na sua primeira fase, ele ainda estava se consolidando. E quais são as características desse capitalismo aí se consolidando no século XVIII? Nós temos um poder absoluto na mão de uma pessoa só, conhecido como absolutismo. Aqui nós temos uma imagem, né, uma pintura do Luís XIV, que foi rei da França, conhecido como Rei Sol, famoso pela frase "o Estado sou eu". Ele foi a figura aí, do apogeu do absolutismo, né, onde esse monarca ele concentrava na mão dele todos os poderes. Significa que o único funcionário público ali, a única pessoa na administração pública era o rei, ninguém mais trabalhava ali na administração do país. Lógico que não, né, galera? Um país é muito grande para uma pessoa administrar sozinha, mas as decisões importantes dependiam única e exclusivamente da vontade do rei, como a chefia do exército, as cobranças de impostos e a revogação ou validação de leis, tá? Nós temos também a sociedade estamental como uma característica, ou seja, aquela sociedade onde as posições que as pessoas ocupam estão definidas no nascimento, sejam as posições tanto de classes sociais, como as posições, muitas vezes, de cargos, né? Nós temos aí a característica dessa sociedade que, geralmente, um cargo ele é ocupado por você ser filho de um nobre e não por você ser uma pessoa com capacidade para aquele cargo. Também nós temos a igreja com forte controle social, galera. Principalmente um controle da educação. As escolas francesas no século XVIII, elas estavam predominantemente nas mãos da Igreja Católica, tá? A igreja também, pessoal, tinha sua presença na corte. Tinha seus membros, como cardeais e bispos, como ministros do rei. Nobreza e clero, galera, isentos de impostos, não pagavam impostos, então também era uma sociedade de privilégios, tá? Pessoal, nós temos o mercantilismo como sistema econômico, é aquele sistema econômico onde temos a busca por colônias, né? Temos o metalismo, que é a busca por metais preciosos, e a intervenção direta do Estado na economia através de monopólios. As atividades comerciais eram destinadas a pessoas que tinham uma concessão real de monopólio, ou seja, uma pessoa ela era responsável por um determinado nicho de mercado, uma determinada atividade comercial, segundo uma concessão real. Quem não tivesse essa concessão real era proibido de exercer uma atividade. E nós temos também, nesse contexto histórico, uma classe social ascendendo economicamente, que é a burguesia. A burguesia, pessoal, ela vai fazer parte do povo, da terceira camada ali dessa pirâmide social, em que no topo vai ter a nobreza, temos o clero, e depois nós temos a burguesia, os camponeses. A burguesia vai estar se destacando devido à atividade comercial e conseguindo uma condição econômica favorável, porém essa não vai ter direitos políticos, assim como o resto do povo, e assim como os artesãos e camponeses também vão arcar com as altas cargas de impostos. Beleza? Essa sociedade, ela precisa de mudanças profundas e estruturais. Porém, galera, quando a gente pensa no iluminismo, nós temos que levar duas coisas em consideração. Primeiro, o iluminismo é um movimento burguês, ele está no seio da burguesia, tá? Os principais filósofos, eles são membros da burguesia, então eles vão defender muitas vezes valores burgueses, tá? Essa classe social, ela vai se destacar economicamente e você vai ter muitos membros dela aí estudando e procurando aí questionar valores que não eram benéficos à sua atividade. Você também tem que entender que o iluminismo não é um movimento homogêneo, ou seja, ele não é um movimento onde todos os filósofos vão pensar de forma exatamente igual. As críticas
dos demais filósofos aí que nós vamos estar vendo, né, dos vários filósofos iluministas, elas não são exatamente iguais. Elas seguem uma linha de raciocínio muito similar, mas elas têm as suas peculiaridades. Tendo isso em vista, galera, que o iluminismo é um movimento heterogêneo, né, vamos entender aí um pouquinho das críticas gerais. Entendendo essa ideia das críticas gerais, a gente resolve uns 65% das questões que podem vir a cair aí no Enem e nos principais vestibulares, tá? O resto a gente vai ter que entender um pouquinho de cada filósofo iluminista que eu vou falar hoje ainda. Tá? As principais críticas do iluminismo ao antigo regime são a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, ou seja, a crítica ao absolutismo, a crítica ao poder total numa figura monárquica. Significa que todo filósofo iluminista é contra a monarquia, galera? Não. Nós vamos ver que tem filósofos que vão dar uma saída de um poder não absoluto na mão de um rei, mas que mantém a monarquia. E nós vamos ver que tem filósofos que vão dizer não, a figura de um monarca por si só, ela não representa um poder popular, não representa um poder onde vai estar manifestada a vontade do povo. Então a monarquia seria um grande mal. Nós temos essas duas características aí no pensamento iluminista. Outra crítica, galera, é o controle do mercado através dos monopólios concedidos pelo Estado. Crítica direta àquele modelo econômico chamado de mercantilismo. Os filósofos vão dizer que o mercado, a atividade comercial, ela precisa ser livre, né? Então, um dos modelos econômicos que vão surgir nessa época é o modelo do liberalismo, onde eles defendem aí que você não tenha uma intervenção direta do Estado na economia. Nós temos também o questionamento dos dogmas religiosos como verdade absoluta, o questionamento do poder da igreja. Significa que os iluministas eles eram contra a igreja, contra a religião. Nós até vamos ter filósofos que vão se posicionar dessa maneira, mas a maioria dos iluministas, galera, ou eram cristãos ou eram deístas. Significa que acreditavam em alguma forma de Deus, né? O que eles questionavam era uma religião com poder exacerbado e que se colocasse como uma única verdade, como a única religião que estivesse certa e que não respeitasse as demais religiões. Eles também criticavam a sociedade com predefinições pautadas no nascimento, ou seja, aquela sociedade onde as pessoas ocupam cargos devido ao seu nascimento. O iluminismo, como um movimento burguês, ele vai defender a meritocracia, galera. Meritocracia é um valor burguês, inclusive é um valor muito discutido nos dias de hoje, né? As pessoas terem cargos e terem posições na sociedade devido ao merecimento, devido a terem os seus méritos, né, a se esforçarem. Hoje nós temos isso em pauta ainda, nós temos a discussão que será que uma sociedade onde a meritocracia está em voga, realmente ela é uma sociedade igualitária? As pessoas que competem hoje em dia, competem em posição de igualdade, pessoas que nascem mais pobres, pessoas que nascem mais ricas. Então, voltando, a história ela é um movimento de rupturas e permanências. A própria questão da meritocracia em si nos mostra que tem muita coisa que continua e muita coisa que foi rompida, né? Hoje nós não temos mais posições aí de cargos, talvez por pessoas que nascem no seio da nobreza, mas às vezes nós temos cargos políticos que são indicações, aquela pessoa talvez merecia aquilo, ou a pessoa nasceu numa condição mais favorável que outra para se desenvolver. Então a história ela possui esse movimento. Eles também vão se opor à censura. Eles eram a favor da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. O iluminismo também se opõe à servidão e o escravismo, galera. A gente tem que lembrar que a partir do século XV, né, nós temos aí as principais nações da Europa Ocidental conseguindo as suas colônias, instaurando aí modos de trabalho forçados. Esses modos de trabalhos forçados, como o escravismo e a servidão, vão ser questionados pelos iluministas, tanto no seu quesito moral,
no seu quesito ético, sobre a questão, se eles defendiam a liberdade, eles vão dizer, olha, um homem, ele não pode ser dono de outro homem, ele não pode forçar outro homem a fazer aquilo que ele deseja, ele não pode prender, acorrentar outro homem e se aproveitar desse trabalho. Mas também, galera, nós temos o pensamento capitalista, o pensamento liberal aí em voga. Servidão e escravismo não combinam com a ideia de mercado, com a ideia de consumo. Por quê, galera? Teoricamente e literalmente, né, o servo e o escravo, eles não recebem um salário. Eles trabalham de maneira compulsória, né? O escravo forçado, preso ao dono, o servo, que é um conceito feudal, ele é preso à terra, né? Ele trabalha a troco de poder morar naquele pedaço de terra e poder ficar com parte daquilo que ele produz, mas se eles não recebem um salário, eles não são consumidores potenciais. Então a crítica iluminista à servidão e ao escravismo vai no sentido moral e no sentido econômico. E também, galera, vão se opor ao colonialismo. Se eles defendem a liberdade, não só os homens não podem pertencer aos outros homens, como um país não pode pertencer a outros. Os países têm que ser livres e têm que ter as suas autonomias definidas. Os governos têm que ser feitos do povo para o povo, com consentimento do povo. Beleza? Posso dizer, galera, que o iluminismo é responsável pelos pensamentos de liberdade, liberdade de expressão, religiosa, liberdade de associação, de se reunir em grupos, liberdade de ir e vir, liberdade de realizar o comércio. O iluminismo também, galera, vai defender a igualdade jurídica, né? Que a lei ela se aplique de forma igual para todos. O iluminismo também defende a ideia de fraternidade, né? De um bem coletivo. Professor, mas liberdade, igualdade, fraternidade não é o lema da Revolução Francesa? Correto, galera. O iluminismo ele acontece na França no começo e meio do século XVIII e a Revolução Francesa vai ocorrer na França no final desse século. O iluminismo ele influencia diretamente os ideais da Revolução Francesa. O iluminismo ele é um movimento que foi influenciado por outros movimentos e influenciou muitos outros. A primeira vez que nós vemos um questionamento aí, né, do poder da religião está aqui, ó, no Renascimento. O Renascimento que vai falar, olha, o ser humano não pode pensar que Deus é o centro do mundo. O ser humano ele tem que se ver como centro do mundo. O ser humano ele tem que ver que ele tem as suas qualidades e os seus defeitos. Ele tem que se enxergar como humano, né? O ser humano ele tem que entender os seus desejos, ele tem que entender as suas necessidades e ele tem que entender a ciência, o racionalismo como meio de desenvolver as suas potencialidades e explicar as situações em que ele está envolvido. O Renascimento ele influencia diretamente o iluminismo, as transformações econômicas, a ascensão do capitalismo, né? Aquela realidade feudal, só agrícola, não existência de comércio e de cidades ficando para trás, o feudalismo deixando de existir e o surgimento de cidades, o surgimento do comércio, o surgimento ali de povos interagindo entre si. A Revolução Inglesa, ela também tem a sua influência direta no iluminismo, galera. Foi onde pela primeira vez na Europa Ocidental, o poder absoluto do rei vai cair. O poder absoluto da dinastia Stuart vai deixar de existir, vai ser instaurada uma república com a figura do Oliver Cromwell. Depois nós temos o retorno da monarquia, só que com uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Um modelo que é mantido na Inglaterra até hoje, né? Onde o rei ele tem algumas atribuições ligadas à principal religião ali no país, que também não é a única, né? Ele também tem as suas atribuições militares, mas quem governa de fato são os representantes do povo, representantes tanto de poder legislativo como executivo, primeiro-ministro e os representantes das câmaras dos lordes e das câmaras dos comuns, que são
os congressos ali, né, meio que os deputados dos ingleses. Esses movimentos, eles têm influência direta. No começo da aula eu disse que o iluminismo, ele tem um pezinho ali na Inglaterra. Nós vamos ver que o principal filósofo considerado pai do iluminismo é um inglês, que é o John Locke, já já eu vou falar dele. E o iluminismo, galera, ele influenciou aqui a independência dos Estados Unidos, que é um país que, quando se torna independente, não passa por uma monarquia como o Brasil, vai direto para uma república. Nós temos a Revolução Francesa, que é a queda da monarquia absoluta e a instauração de uma república na França. Nós temos a Inconfidência Mineira, que era um movimento que pedia a independência ali de Minas Gerais, né, onde tem a ascensão da figura do Tiradentes. E nós temos na nossa Constituição Federal o artigo 5º, inclusive eu recomendo a leitura, é muito importante, pessoal. É nesse artigo que tem os nossos direitos e deveres. Nesse artigo tem ali especificado a liberdade de expressão, por exemplo, tá? E o importante de conhecermos as leis aí, galera, principalmente para saber o que podemos fazer, o que não podemos e o que podemos ou não aceitar dos nossos governantes, o que devemos ou não aceitar dos nossos governantes. Os governantes, quando são eleitos, eles também têm que seguir regras, eles não podem fazer o que bem entende. O jogo político nos trabalha dessa forma. Lembra a minha pergunta do começo da aula? Como funciona o nosso sistema político? Isso é muito importante, o iluminismo deixou uma herança muito grande nessas questões. Galerinha, eu quero mostrar para vocês agora esse quadro do Eugène Delacroix, que é um pintor francês. Esse quadro é A Liberdade Guiada pelo Povo, que é o quadro da personificação da Revolução Francesa, né? Onde estariam presentes aqui os ideais do iluminismo. Seria a figura dessa mulher como a liberdade, guiando o povo, a massa, para a derrubada daquele sistema, daquele antigo regime, né? Nós temos a derrubada aqui do antigo regime, essas pessoas representam aqui o antigo regime, e a ascensão aqui da vontade do povo. A liberdade estava conduzindo o povo para um novo mundo, um mundo onde as ideias iluministas estariam em voga. Agora, galera, nós vamos falar sobre os filósofos e as suas características peculiares. O primeiro filósofo que eu vou apontar é esse senhor aqui, que é o John Locke. Ele é um filósofo inglês, tá? Ele está mais ligado ao século XVII do que ao século XVIII, porque ele morre aqui, ó, no comecinho do século XVIII, galera. Quem não sabe, o século XVIII vai de 1701 a 1800. O John Locke, ele vive a Revolução Inglesa, inclusive ele vai ser um congressista na Inglaterra, tá? E ele é muito importante dentro do pensamento filosófico, do pensamento político. Ele vai, dentro da filosofia, se preocupar em entender o pensamento humano, a maneira que é formado o pensamento, tanto o pensamento comum como o pensamento crítico, né, a atividade cognitiva. E ele vai desenvolver aqui o empirismo, com a sua teoria da tábula rasa. Ele vai dizer que nós, seres humanos, nascemos como uma folha em branco e que, ao decorrer da nossa vida, essa folha vai ser preenchida com experiências. E essas experiências, que são captadas pelos nossos 5 sentidos, pela visão, olfato, audição, são transformadas em pensamento. E na parte da política aqui, que é o que mais vai interessar para a gente nesse momento, no contexto histórico do iluminismo, nós temos o liberalismo político. Por que liberalismo? Porque o John Locke ele vai pensar muito na ideia de liberdade. Ele vai dizer que todo governo tem que ser um governo com sentido, seja uma monarquia, que seja parlamentar. O John Locke ele não defende a monarquia absoluta, ele é um crítico da monarquia absoluta, né, do poder concentrado na mão de uma pessoa, ou seja uma democracia, uma república. Esse governo ele tem que ser consentido, tem que partir da vontade, da aceitação do povo, e que a partir do momento que o governo não é consentido, o povo tem o direito e deve sim se rebelar contra as autoridades. O John Locke ele vai dizer que os seres humanos eles têm direitos naturais. E esses direitos naturais são o direito à vida, a uma vida plena, a uma vida com felicidade, galera. O John Locke vai falar muito sobre o direito à felicidade.
vai falar sobre os direitos da liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa e também da propriedade privada. Não podemos esquecer, mais uma vez, que o iluminismo é um movimento burguês. E um dos valores da burguesia é a defesa da propriedade privada. O John Locke vai dizer que a propriedade privada ela tem que partir da pessoa ter condição de adquirir uma propriedade e não de uma permissão ali de um rei, como era no absolutismo. No absolutismo nós temos as grandes propriedades, né, principalmente as propriedades rurais, ligadas à concessão real e à nobreza. Nós não temos a possibilidade da pessoa adquirir qualquer propriedade tendo dinheiro para comprar essa propriedade. O John Locke vai dizer que isso é errado, que as pessoas elas têm o direito de adquirir a propriedade se ela tiver como comprar e como manter essa propriedade. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso próximo. Aqui é o Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu. Esse carinha aqui, pessoal, ele é membro da nobreza. Sim, nós temos um nobre aqui no iluminismo. O Barão de Montesquieu, ele foi uma pessoa que viajou muito e se preocupou em estudar muito os povos e a geografia. Inclusive, ele vai morar um tempo na Inglaterra e ele vai assimilar algumas ideias do parlamentarismo inglês. E ele vai defender esse tipo de governo, que é a monarquia parlamentar, ou seja, o sistema onde o rei reina, mas não governa, onde quem governa é um primeiro-ministro eleito pelo povo, mas que também não governa sozinho, que tem o seu poder ali dividido, o seu poder dividido em 3 partes, né? A divisão dos poderes. Voltando à nossa pergunta, como funciona o nosso sistema político? Nós temos aqui, na ideia do Montesquieu, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A divisão de poderes, galera, não foi o Montesquieu o primeiro a falar sobre ela, mas ele foi um cara que aprofundou. O John Locke, que nós vimos aqui antes, ele vai falar sobre a necessidade de dividir o poder. Só que ele não vai especificar dessa forma como Montesquieu, em executivo, legislativo e judiciário. Quem trabalha com essa ideia é o Montesquieu. Eu gosto de usar um exemplo aqui bem legal para a gente entender a necessidade de dividir o poder. Vamos imaginar que eu tenho um bolo de chocolate bem gostoso, e eu tenho a Aninha e a Mariazinha para dividir esse bolo. Eu pego esse bolo, eu dou na mão da Mariazinha. Eu falo, Mariazinha, você vai cortar o bolo e você vai escolher o primeiro pedaço. A Mariazinha esperta, gosta do bolo de chocolate, está morrendo de vontade de comer, corta o pedaço maior para ela e deixa só um pedacinho assim para a Aninha. Mas se eu chegar para a Mariazinha e falar, Mariazinha, você vai cortar o bolo, mas quem vai escolher o primeiro pedaço é a Aninha, a Mariazinha vai pensar, opa, se eu cortar um pedaço muito maior que o outro, a Aninha pega o grande e eu fico com o pequeno. Então a ideia da divisão de poder seria uma ideia que evitasse abusos, né? Evitasse uma concentração abusiva do poder de uma pessoa. O poder dividido ele seria mais justo, seria algo que não seria nocivo. Então, o Montesquieu, quando ele fala da divisão desses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele diz que o poder ele tem que ser dividido em suas funções. O executivo seria o poder responsável por administrar as regras do jogo, por implementar as leis, fazer administração de orçamentos, né? Quem seria o poder executivo hoje, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa cidade? Seria o prefeito, o vice-prefeito, né? Os cargos ali de gabinete indicados pelo prefeito faz parte do corpo executivo. O poder legislativo é aquele que vai discutir e criar as leis, né? Ou vai discutir e revogar algumas leis. Esse poder legislativo ele é feito por quem? Por vereadores, no caso do governo estadual, deputados estaduais. E nós temos o poder judiciário, galera. O poder judiciário, ele é feito aí por juízes, desembargadores, que vão ser as pessoas que vão cuidar do andamento das leis, se as regras dos jogos estão sendo seguidas, se essas leis elas estão sendo
apresentadas de maneira justa e quais seriam as punições para as pessoas que não estão cumprindo essas leis, como aplicar essas punições, né? Nós temos outro filósofo aqui francês, que é o François-Marie Arouet, que é o Voltaire, conhecido como Voltaire. Galera, o Voltaire, ele é um grande defensor da monarquia constitucional. Ah, professor, já sei, é igual a do Montesquieu. Não, galera, monarquia constitucional não é igual a monarquia parlamentar, tá? Monarquia constitucional, o rei realmente governa. A função do rei é a função do executivo, né? Na monarquia parlamentar, não. O rei é simbólico, ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Mas esse rei, ele segue uma constituição, um conjunto de leis que ele não faz, que não é ele que faz sozinho, que existe um corpo legislativo de representantes que vão votar ali as leis, discutir e elaborar essa Constituição, tá? Então o Voltaire, ele é um defensor desse modelo. A gente vai ver esse modelo também aí, muitas vezes aparecendo como monarquia esclarecida. Inclusive no Iluminismo nós temos aí alguns monarcas que eram absolutos, como a Catarina II da Rússia, que vão começar a ser conhecidos como os déspotas esclarecidos, que vão ser monarcas, que vão começar a implementar algumas ideias do iluminismo e abrir um pouco de mão assim da sua autoridade para tentar um governo menos autoritário, em que a figura dele não aparecesse de uma maneira muito ruim, onde fosse alvo dessas críticas iluministas e conseguisse se manter no poder, tá? O Voltaire também, ele é um defensor das liberdades civis, principalmente da liberdade de expressão, galera. É atribuída ao Voltaire, mas a gente não tem prova assim que realmente foi ele que disse, mas talvez ele foi o grande divulgador daquela famosa frase, não concordo com o que você disse, mas defendo até a morte o seu direito de dizer, tá? Não significa, galera, que o Voltaire defendia que você pode falar o que quer, porque ao mesmo tempo que ele defende a liberdade de expressão, ele é contra a intolerância. O que eu quero dizer com isso, galera? Não significa que você tendo liberdade de expressão, você tem o direito de ofender os outros, que se você fizer isso não vai ter consequências. Liberdade de expressão não é a mesma coisa que discurso de ódio. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Liberdade de expressão não é eu poder, por exemplo, ofender pessoas que têm religião diferente, que têm sexualidade diferente, que têm gêneros diferentes, que têm raças diferentes da minha, com a desculpa de falar, é minha liberdade de expressão, eu não gosto da pessoa, eu estou me expressando. Não, isso é discurso de ódio, isso é intolerância, são diferentes. Ao mesmo tempo que o Voltaire, ele é a favor que você possa defender os seus pensamentos, ele diz que você não pode ser uma pessoa intolerante, que você tem que conviver e respeitar as pessoas que são diferentes de você, tá? Então, galera, a grande contribuição do Voltaire aqui para o iluminismo é a defesa das liberdades de expressão, associação, religião e comércio, e também a oposição contra a intolerância, né? A defesa de um mundo onde as pessoas se tolerem, se respeitem e convivam. Nós temos, galera, o Jean-Jacques Rousseau. Ele é um pouco diferenciado dos demais filósofos, assim como o próximo que nós vamos ver, tá? O Jean-Jacques Rousseau, galera, inclusive é um filósofo aí que eu gosto muito, ele é um defensor ferrenho da democracia. Ele diz que o governo ele tem que ser feito do povo e para o povo. Ele é um caso dos filósofos que ele não vai apoiar regimes monárquicos, nem parlamentar e nem constitucional. Inclusive, a forma de democracia que o Rousseau vai defender não seria exatamente a nossa democracia, uma democracia representativa, né? Onde eu voto num representante e ele vai lá ocupar um cargo para criar as leis. Ele defende que o povo participasse diretamente da tomada de decisão, diretamente da construção das leis. O Rousseau ele é a favor de uma democracia direta, uma democracia participativa, onde as decisões fossem tomadas nas grandes praças, nos grandes salões ali da França, né? Como vai acontecer
acontecer na Revolução Francesa, na sua fase inicial. O Rousseau ele é um grande defensor dessa ideia. Ele também tem a teoria do bom selvagem, né? Onde ele vai dizer que, por natureza, o homem nasce bom, o homem nasce puro, e é a sociedade que vai corromper o homem, que é o meio que ele vai estar inserido, que vai transformar ele em uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, que vai moldar aí os valores morais desse homem. Então, na visão do Rousseau, a sociedade ela precisa ser construída com ética, com cuidado e com valores democráticos para que essa sociedade não molde, não corrompa os seres humanos para uma postura negativa, tá? E ele vai ser um grande crítico da propriedade privada. Ele vai dizer que o problema da desigualdade está na propriedade privada, galera, que nasce ali. Ah, professor, mas o iluminismo, ele não defende a propriedade? Sim, galera, por isso que eu disse que o Rousseau, ele é um cara ali diferenciado, ele vai dizer que nem todo mundo na sociedade vai conseguir ter acesso a uma propriedade, porque nem todo mundo nasce na mesma posição. Olha a meritocracia de novo aparecendo, né? Pensando sobre isso. Professor, então já sei, matei a charada. O Rousseau é o primeiro socialista. Não, galera. O socialismo, o anarquismo e o comunismo nascem um século depois, no século XIX. Com certeza o Rousseau ele foi fundamental para as pessoas que vão pensar esses movimentos, mas ele não é um socialista. O conceito de socialismo, de anarquismo, de comunismo não nasce no século XVIII, tá? E, galera, o Rousseau ele tem uma postura sobre educação, onde o homem ele deve ser educado para ser livre, autêntico, ser ele mesmo e ser autônomo, tomar as suas decisões por si só, não ser preso a outras pessoas, não ficar preso à decisão dos outros. O Rousseau, ele diz que o ser humano ele não é puramente razão, ele também tem o seu lado de emoção, e essa emoção ela precisa ser respeitada e interpretada cognitivamente, para que esse homem consiga ser feliz, né? Ele não pode esquecer o lado emocional, mas ele não pode deixar essa emoção não ser refletida, não ser pensada, né? Não ser desenvolvida pela razão. E aqui, galera, o último filósofo aqui da nossa lista é o Denis Diderot. Ele é um grande defensor da democracia, assim como Rousseau. Ele vai dizer também que o governo tem que ser feito do povo para o povo. Ele também vai ser extremamente contra a figura da monarquia e ele se posiciona de uma maneira anticlerical. O Denis Diderot, ele vai se portar de uma maneira de críticas ferrenhas à religião, tá? Nós podemos dizer aí que ele é um dos filósofos de uma vertente ateísta do iluminismo, né? Ele vai dizer que a crença em um Deus, ela limita o homem, ela causa medo no homem, porque o homem é movido por paixões. Paixão no sentido, galera, de desejo, de vontade, não paixão no sentido de eu vi uma pessoa e estou apaixonado por ela, né? Mas que o homem é movido por paixões, por coisas que ele se interessa e que ele gosta muito. E ele vai dizer que as religiões, elas tendem a podar essas paixões. Dizer, não, a única paixão que você tem que ter é por Deus, sua vida tem que ser destinada a agradar a Deus e não agradar aos seus desejos. Então o Diderot ele vai aí se posicionar de maneira contrária às religiões e de maneira crítica. Ele também é um grande entusiasta do cientificismo, ou seja, da ciência como uma verdade, né? Do pensamento científico sendo desenvolvido. Ele vai ter aí, junto com Charles D'Alembert, que foi um advogado dessa época, a elaboração da enciclopédia, que era um grande livro com muitas informações científicas. Hoje, galera, vocês usam muito a enciclopédia. Vocês não usam Wikipédia para fazer pesquisa, enciclopédia britânica. Teve a galera que usava a Barça antigamente, hoje não tem mais. Mas, enfim, a enciclopédia é
um local onde você acessa, né, hoje o site, por exemplo, que tem muitas informações ali sobre muitos assuntos. Então aí a enciclopédia ela tem a ver com a ideia de reunir o conhecimento científico para que ele possa ser universal, ou seja, que ele possa ser acessível a todos, né? Um dos valores do iluminismo é que o conhecimento seja universal, que ele seja algo que possa ser amplamente acessado e amplamente divulgado. Galera, para encerrar, nós temos dois economistas aqui que eu quero falar um pouquinho. Um deles é o François Quesnay, que é um fisiocrata. A fisiocracia, galera, é um modelo econômico desenvolvido na França, onde eles questionavam ali o monopólio, o controle ali real do Estado sobre a economia. Eles vão defender um comércio livre, né? Um comércio onde as pessoas possam investir onde eles querem e eles vão valorizar a agricultura. Por quê, galera? A realidade da França no século XVIII era um país que não era industrial. Era um país onde a principal atividade era a agricultura e o comércio da produção agrícola. Então eles vão defender ali que a agricultura é essencial, mas que a produção agrícola e o comércio desses produtos, eles têm que ser livres. E nós temos o Adam Smith, que é um economista inglês, que é considerado o pai do liberalismo econômico, né? Ele vai, ao contrário do Quesnay, defender a fonte de riqueza de um país, inclusive ele tem uma obra chamada A Riqueza das Nações, não está na agricultura exatamente, mas sim na produção, sim no trabalho, o quanto esse país tem empenhado na produção de bens de consumo, sejam eles derivados da agricultura, da indústria, né? A Inglaterra aqui já vive uma realidade industrial, né? Já tem uma realidade de produção industrial, de divisão do trabalho. O Adam Smith, pessoal, ele diz que a mão invisível do mercado regula a economia através da lei da oferta e da procura. Ou seja, se você tem um produto onde ele tem uma grande produção e ele não tem procura, o preço dele cai para atingir o consumidor. Agora, se você tem uma procura muito grande por determinado produto, mas ele não é produzido em grande escala, você tem pouco desse produto disponível no mercado, esse produto sobe. Ah, mas e se eu tenho um produto que ele tem muita procura e ele é muito produzido? Daí o Adam Smith vai dizer que você vai ter uma competição por esse produto. Como tem muitas pessoas produzindo, as empresas vão disputar ali quem faz o produto com uma melhor qualidade, por um melhor preço, para atingir a classe consumidora. E isso vai gerar com que o mercado ele se regule de uma forma automática. Tá, galera? Esse é o pensamento do Adam Smith. Pessoal, o que eu queria deixar para vocês hoje sobre o iluminismo é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido que nós temos aqui na nossa sociedade hoje muitos impactos, né? Nós vivemos num país aí, num mundo onde o modelo econômico do liberalismo, ele é um modelo dominante. Se ele é justo ou não, nós temos as diferentes análises sobre esse modelo econômico. O nosso sistema político, se ele é justo ou não, também temos diferentes análises, mas ele tem uma influência muito grande do pensamento iluminista. Nós temos aí várias coisas que o iluminismo conseguiu nos deixar de herança. Ele não conseguiu nos trazer uma sociedade perfeita, mas conseguiu nos deixar aí inquietações que até hoje nós pensamos e refletimos com base nas situações apresentadas por esses filósofos, nas situações que surgiram aí no pensamento humano do século XVIII. Eu queria deixar para vocês a seguinte mensagem: estudem, valorizem o conhecimento como algo universal e como uma ferramenta de mudança. Muito obrigado a todos.